Quais são os cuidados que você tem que tomar se você está buscando abrir um restaurante? Eu sou Jonatas Mascarenhas, professor e consultor de gastronomia, e dentro do projeto Restaurantes Lucrativos eu quero ajudar você a ter cada vez mais sucesso aí na abertura do seu restaurante. O ramo de gastronomia, ele agora está na moda. Quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas olhavam com uma certa desconfiança, não vinham em cozinhar, em ter um negócio da área de alimentação, um negócio, um empreendimento. Hoje as coisas mudaram, os reality shows, o sucesso dos grandes chefes, tornou desejável que as pessoas invistam nessa área. Mas se você vai montar um restaurante, se você vai abrir um restaurante, quais são os cuidados que você tem que ter? Então a primeira coisa importante é você entender que cozinhar não é o suficiente. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de preparar alimentos deliciosos, isso é no máximo 10% do trabalho que você vai ter no restaurante. E outra coisa, esse processo de cozinhar, ele tem que ser profissional. Então a ideia aqui não é você fazer comidas gostosas para pessoas na sua casa ou cozinhar para amigos, é fazer grande quantidade de alimentos com excelente qualidade, com nível de exigência muito alto. Então você apenas saber cozinhar, você apenas gostar de cozinhar não faz de você um bom dono de restaurante. Outra coisa muito importante é você caprichar no processo de planejamento. Já aconteceu comigo algumas vezes a pessoa me ligar assim: ó, Jonatas, eu quero abrir um restaurante, eu gostaria de ter uma consultoria. Falei, legal, então assim, você já tem um plano de negócios? O que é plano de negócios? Ah, você já fez planejamento, mas como assim planejamento? Eu comecei a construir, eu tenho lá a cozinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, mas espera aí, certo? Então a pessoa, ela só vai montando e depois para ver o que dá. O trabalho do consultor é uma coisa muito engraçada. Eu vi uma analogia, a pessoa construir assim, não, mas eu quero construir um carro, certo? Não, mas eu estou fazendo aqui a carcaça do carro, tal, eu vou colocar para andar. Não, mas precisa de roda. Não, vamos colocar para andar, depois eu vejo esse negócio da roda. Então as pessoas não param para pensar que tem todo um passo a passo, as pessoas não analisam o risco dos investimentos. Então assim, em vez de fazer com pressa, em vez de, eu vou montar o restaurante, gasta um pouco mais de tempo com planejamento e depois você vai fazer isso de forma mais efetiva. Inclusive eu tive clientes que brigaram comigo, o cara falou, não, eu quero montar um restaurante, eu tenho tanto X de dinheiro, aliás, eu não tenho dinheiro, vou pegar dinheiro lá do BNDES. Eu falei, cara, por que com esse dinheiro que você tem, com essa verba que você tem, você não montar algo menor, aprende com esse processo e depois você vai montar algo maior? A pessoa só não desligou na minha cara. Então, eu tô acabando com o sonho dela. E não é o caso. Inclusive, uma dica que eu dou para você que vai abrir um restaurante, faça estágio. Como assim estágio? Em alguns lugares do mundo, o cara que vai ser empresário, ele tem liberdade de trabalhar em empresas. Então, você vai ser padeiro, você vai montar uma padaria, você pega lá com o governo uma carta e você vai trabalhar numa padaria para ver como funciona. Se você já produz, se você já estudou, então vá aprender o processo de venda. Pega lá um isopor, coloca as suas produções e vá vender. Então os nãos que você recebeu do seu cliente, o processo de negociação, você tem que adaptar o produto para conseguir atender o cliente lá naquele isoporzinho, vai fazer com que você melhore, você aprenda esse processo. Outra coisa muito importante é que você precisa lembrar que o restaurante, ele tem muitas áreas, e cada uma dessas áreas tem que funcionar bem para o restaurante ter lucro e atender bem o cliente. Então você tem estoque, você tem compras, você tem a questão de produção, que seria a cozinha. Dentro dessa questão de produção você tem questões de higiene, de elaboração de cardápio, você tem atendimento a cliente, você tem contratação de funcionários. Então você precisa ter conhecimento em cada uma dessas áreas para você ter sucesso ao abrir um negócio. Você não pode começar a montar um carro, colocar ele para rodar e depois descobrir que ele precisa de rodas. Tentar montar um avião e depois, depois eu coloco as asas do avião, não tem problema. Então tudo isso você precisa ver antes. Se analisa se você está pronto para esse empreendimento, se você tem condições mentais, se a sua forma de pensar está correta. E faça um planejamento antes, pesquisa, tem muito material hoje para estudar, visita lugares de sucesso, procura associações profissionais que possam te ajudar.
Eu sei que isso vai fazer com que você tenha muito menos dor de cabeça e vai ajudar que você não naufrague financeiramente. Isso é muito trágico. Às vezes a pessoa pega lá uma quantidade de dinheiro que vai investir no negócio e aquilo é todo o dinheiro que ela tem. Às vezes dinheiro de anos que ela ficou guardando. E você não pode investir nisso por paixão, por emoção. E sim porque você tem certeza de que aquele negócio, por motivos racionais, por motivos empresariais, ele vai ser um sucesso. E ainda assim você corre riscos. Então tenha muito sucesso aí no seu restaurante. Sabor e sucesso, até a nossa próxima conversa.